Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de misericórdia, de bênçãos. Nesse momento, vamos agradecer por estarmos aqui, unidos em nome de Cristo, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que vão acompanhar o Evangelho de seus lares. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? Foi duro, né? É. Simone? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e que a paz de Jesus esteja nos nossos Caiu neste. Caiu no capítulo 1. Não vim destruir a lei, né? E vem falando sobre a aliança da ciência com a religião. Deixa eu ver aqui o iniciozinho aqui dele, tá? Ó, o início do capítulo 1, não vim destruir a lei. Inicialmente tem uma passagem de Jesus que está na Bíblia, em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, que diz assim, Jesus dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas.
Esse tema ele é fascinante, né? Porque até antes do advento espírita, né, existia a grande divergência, não só entre religião e ciência, mas entre religião, ciência e filosofia, né, que são os três produtores de conhecimento, apesar da gente ter o quarto, que é o conhecimento empírico. Né? Então, só para a gente mais ou menos compreender, eu digo assim, no conhecimento empírico, que é o conhecimento do agricultor humilde lá na roça, sem estudo, sem conhecimento teórico nenhum, né? Eu digo que é assim, ó, bateu, levou, o conhecimento empírico. Né? Aí no conhecimento religioso das religiões, quem planta, colhe. Né? No conhecimento científico, qual que é a Hades? No conhecimento científico, através da física, a cada ação, uma reação igual e contrária. Né? E na filosofia, né, todo efeito tem uma causa. Olha que legal. Então, na filosofia, todo efeito tem uma causa. Na ciência, tendo como base a física, a cada ação uma reação igual e contrária. Né? Na religião, quem planta, colhe. E no conhecimento empírico, que é a origem de todos os conhecimentos, que é o conhecimento base, né? Bateu, levou. Né? Então, para ficar claro isso, e até o advento da doutrina espírita, né? Então, a ciência pregava a não crença em Deus, né? A filosofia pregava o Deus não humanitário, né? O teísmo, né? E a religião é Deus humanizado. Então, cada um tinha o conhecimento empírico, como conhecimento básico, vamos dizer assim, misturava isso. Né? Mas mais levado à crença em Deus. Né? Com o advento, com o surgimento da doutrina espírita, é muito interessante isso, porque a doutrina espírita surge na década de 1800. A ciência, como nós conhecemos hoje, surge no século de 1700, né, com Augusto Comte e René Descartes. É que hoje a ciência como é hoje, né, como hoje nós a conhecemos, né, surge com René Descartes e Augusto Comte, né, através do método cartesiano, né, que é aquela coisa de você lançar a hipótese, né, comprovar em laboratório e chegar à conclusão científica. Então, esse método, como hoje a gente estuda na medicina, na engenharia, no direito, né? Aí a gente não pode esquecer, né? Nós temos a ciência humana, a ciência biológica e as ciências exatas. Então, com a ciência, nós temos 3 ramos de ciência. A humana, que é a sociologia, o direito, a psicologia, a psicanálise. Né? A biológica, nós temos a biologia mesmo, a medicina, a fisioterapia, né? Toda a farmácia, né? Tudo no ramo biológico. Né? E a ciência exata, que nós temos a engenharia, a matemática, a física e etc. Né? Então, olha que bacana. Né? Então, historicamente, só para a gente conceituar historicamente, só para a gente conscientizar, né? Hoje a gente falando como ciência e religião.
né? A doutrina espírita ela veio fazer a convergência, né, da filosofia, da ciência e da religião. Então, enquanto cada uma tinha o seu conceito e a sua crença com relação a Deus, né, a doutrina espírita buscou a convergência. Tanto que Kardec afirma, né, o espiritismo é religião, é ciência, é filosofia. Aquele que não tem a doutrina espírita como religião e não a aceita como religião, não tem problema nenhum. Pode estudá-la, porque ela é muito importante para a nossa evolução, para o nosso conhecimento amplo, geral e restrito. Então nós podemos estudar o espiritismo como filosofia e podemos estudar o espiritismo como ciência. Olha que fantástico, né? A lição da noite de hoje. Só que o espiritismo aprofunda muito mais, porque nós temos, por exemplo, na área médica, dizerem, né, que muitas doenças não têm cura. Né? E na área filosófica e religiosa, nós afirmamos que todas as doenças são passíveis de cura. Todas as doenças têm cura. E dentro do espiritismo, nós afirmamos que não existe doenças, olha. Existe doente. Doença não existe. Olha como que é profundo, como que nós precisamos aprofundar nesses conceitos. Né? E por que a gente acredita na nossa fé, no nosso conhecimento dessa doutrina fantástica, de que toda doença tem cura? Né? Porque nós temos os fatos ocorridos com o nosso Mestre Jesus. Que a lepra não tinha cura. Jesus já naquela época curava. Né? A cegueira de nascença não tinha cura. Jesus restabelecia todo o sistema visual. Né? Os coxos, os aleijados de nascença, hoje ainda a ciência preconiza que não tem cura. Jesus recompunha, né, todos os seus membros, seja braço, as mãos, as pernas, recompunha tudo. Então, se nós partirmos do princípio do Cristo, né, todas as doenças são passíveis de cura. Só que aí vai envolver o quê? Vai envolver o elemento fé, vai envolver o elemento pensamento, vai envolver o elemento mente. Né? E dentro da doutrina espírita, e não só dentro da doutrina espírita, dentro dos templos evangélicos, dentro das igrejas católicas. Por que nós temos os santos católicos? Por que existem os santos católicos? Porque eram aqueles que realizavam curas que até então a ciência e a medicina não conseguiam. Né? Então, olha que tudo, diabetes não existe cura. Lógico que existe. Só que a cura está onde? Está em nós. É um processo de transmutação, transformação que quem tem que fazer? O doente. Então são conceitos, né, que nós temos que começar a buscar, né? E quando a gente vem à casa espírita, ao templo evangélico, à igreja católica em busca de cura, né, nós precisamos entrar em processo de vigília, em processo de oração, porque o mestre deixou bem claro, né, principalmente nesse momento da terra em que estamos atravessando. O orai e vigiai é imprescindível. É imprescindível. Então, a oração nós temos que quase, no momento nosso de consciência, durante o trabalho, o dia, né? Porque o que é orar? Orar é simplesmente a gente estar ali. A hora que a gente vai tomar um copo d'água, nossa, que bebida abençoada, né? Que bebida maravilhosa. O que nós estamos fazendo? Uma oração.
Então não é ter que pegar o terço, ficar rezando toda hora, não. Um segundinho, né? Eu vou lá fazer, sei lá, trocar um cheque no banco, fazer um depósito, estou lá na fila. Ô Senhor, obrigado, que dia maravilhoso. Obrigado por minha vida. Fizemos uma oração, né? E isso a gente tem que aprender também. Isso tudo é oração. A partir do momento que a gente desliga um pouquinho do plano físico, um segundo, existe tempo para Deus? Não existe. Então, um segundo que nós tiramos é passível de fazermos uma oração, né? Então, que a gente compreenda hoje, né, que os milagres não, né, que a Simone deixou bem claro, na verdade, não pode ser milagres. Por quê? Porque senão Deus estaria infringindo as leis que ele mesmo criou. Então, quer dizer, os milagres que a gente chama são, né, curas realizadas por métodos que ainda não conhecemos, né? E hoje quem está estudando muito esses métodos? A física quântica. A física quântica já prova, né, que a nossa matéria, que matéria, tudo, o nosso corpo, essa garrafa, a água, né, a física quântica afirma categoricamente que a matéria é energia condensada. E a gente pode fazer esse teste. Se eu pegar uma lanterna, colocar aqui na palma de minha mão, nós vamos ver a luminosidade atravessando o nosso corpo físico. Então, portanto, né, é uma prova muito simples, né, que o nosso corpo físico material é energia condensada. Então, se tudo é energia, aí vai. É possível através do pensamento, que é o que Jesus fazia. Quando ele transformou a água em vinho, ele fez mágica? Não. Ele já usava da física quântica, né? Através do pensamento e da sua energia e do seu conhecimento, porque sem o conhecimento ele não faria isso, né? Então, através do seu conhecimento e a sua força de pensamento e a sua vontade, né? Ele pensava ali no pote d'água e vamos transformar, transmutar todas essas células. De que forma? Energeticamente. Quer dizer, a física quântica hoje já prova que Jesus transformando a água em vinho não foi milagre, foi uma transmutação quântica, né? Então, compreendendo um pouquinho disso, vamos reforçar o pedido que aqui viemos fazer hoje, né? Seja ele qual for, né? Para a nossa vida financeira, para o meu trabalho, para o meu relacionamento em família, com meu esposo, com a minha esposa, seja ele qual for, para o meu relacionamento com os meus pais, com os meus filhos, seja o que for, hoje é dia de nós pedirmos, né? E não vamos economizar nesses pedidos, vamos pedir. Deus sabe, mas Deus não sabe que nós precisamos? Sabe. Mas o ato de pedir demonstra, né? Demonstra o nosso respeito, né? A nossa insignificância, a nossa humildade perante o nosso Criador, né? Então vamos pedir. Que assim seja. Assim seja.
Então vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos agradecer e fazer o encerramento dos trabalhos de hoje. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, a sua paz e o seu amor de infinita misericórdia. Peço suas bênçãos por todos nós que estamos reunidos aqui em seu nome, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos que estão nos hospitais, a todos que estão enfermos em seus lares, a todos que estão em tratamento, do câncer, a Gilberto, a minha amiga Solange, e a todos aqueles, que estão nos hospitais em tratamento do câncer. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, mas principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor. A droga, o álcool, o cigarro, os jogos, a comida, qualquer que seja o vício, qualquer que seja o excesso, Senhor. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, tanto do vosso amor, Senhor. Mas peço principalmente a todas as mães que clamam e rogam pelos seus filhos, que estão na criminalidade, que estão nos penitenciários, que estão no mundo das drogas, Senhor. Intercede por essas mães, em nome de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, de toda perturbação, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.